Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? Tá? Hoje nós vamos falar sobre o determinante de uma matriz, né? Nós já vimos várias coisas com as matrizes, as operações com matrizes nós já vimos todas, e agora a gente vai ver o cálculo do determinante de uma matriz. Isso aí é usado quando a gente vai resolver sistema linear, sabe? Sisteminha 2x2, a gente vai ver mais para frente sistema 3x3, 4x4, então vai ter bastante matéria sobre sistema, e a ideia de determinante de matriz está ligado a isso. A ideia do determinante da matriz também está ligado à área de um triângulo. Engraçado, né? Mas a gente pode calcular a área de um triângulo usando determinante lá em geometria analítica, matéria que nós vamos ver o ano que vem. Então, o determinante é algo que nós vamos usar em algumas outras matérias, em alguns outros conteúdos envolvendo estudo das matrizes, ok? Então, vou compartilhar com vocês a página do livro. Nós vamos ver determinantes de matriz. Primeiro, vamos ver o determinante da matriz 2x2, que é algo bem tranquilo, tá? Então, página 388 do livro, para vocês se localizarem. Determinantes, capítulo 16. Então, aqui, né, ele fala que nós temos determinantes de matriz de ordem 1 e 2, que é o que nós vamos ver hoje. A determinante de matriz de ordem 3, matriz 3x3, ou uma matriz maior que 3, nós vemos em outras aulas, tá? Hoje nós vamos ver simplesmente a 2x2, que é a mais simples. Introdução. A ideia de determinante surge ligada ao estudo de sistemas lineares. É uma ferramenta usada em matemática e outras áreas do conhecimento. Estas são algumas de suas aplicações: resolver sistemas lineares, que é o que nós vamos ver mais para frente, e calcular a área de regiões triangulares quando são conhecidas as coordenadas de seus vértices no plano. Então, imagina que você não sabe quem é base, quem é altura, você não tem os lados, não tem nada desses triângulos aqui. Só que você conhece as coordenadas do vértice, né? O vértice A, coordenada XA, YA. Então, aqui eu consigo calcular a área desse triângulo usando determinantes. Nós vamos ver isso em geometria analítica, não é a matéria de hoje não, tá? Outras coisas, né? Verificar se uma matriz é invertível ou não. Então, lembrar que a gente viu uma matriz inversa? Eu calculo a determinante da matriz, dependendo do valor do determinante, a gente vai saber se ela é invertível ou não. E verificar algebricamente se 3 pontos estão alinhados ou não. Então, se eu estou em geometria analítica também, tá? Isso aqui mais para frente, mas eu consigo verificar o alinhamento de 3 pontos no plano usando o cálculo do determinante. Então, você vê, é algo bem usado em outras matérias, tá? Em outros conteúdos que nós vamos ver mais para frente. E é bem simples, tá? Determinante. O determinante de uma matriz quadrada de ordem n, então, ordem sempre quadrada, 2x2, 3x3, 4x4. Ah, de 2x4 não dá, não tem como. Ah, de 1x3 também não dá. A gente tem que calcular determinante de matriz quadrada, tá? O determinante de uma matriz quadrada de ordem n é um número real a ele associado. Cada matriz tem um único determinante, que será definido a seguir. Acompanhe. Dada a matriz A, então com A linhas, né, e colunas aí, N linhas e M colunas, né, ele coloca aí genericamente. Indicaremos o determinante dessa matriz por det, aí tá vendo, coloca essa barrinha aqui, ó, parece a barrinha de módulo. Essa é a maneira de identificar quando ele quer o determinante. Ele, em vez de colocar entre chaves, entre parênteses ou entre colchetes, ele coloca umas barrinhas aqui, como se fosse barrinha de módulo. Isso indica que ele quer calcular o determinante. Isso é só uma amostra, tá? Então, determinantes de matriz de ordens 1 e 2. O determinante de uma matriz de ordem 1 é ele mesmo, é o mesmo número que está lá. Só tem ele na matriz, né?
Imagine uma matriz que tem uma linha e uma coluna. Tipo, se a matriz vale 4, então o determinante é 4, só tem ele. Se o determinante de uma matriz é menos 2, menos raiz de 2, é porque a matriz só tem o menos raiz de 2, lógico, né? Não só tem ele lá. Agora, quando for 2 por 2, aí existe uma regrinha. Olha que simples. Determinante de uma matriz de ordem 2. A matriz quadrada A. Linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, de ordem 2. Tem como determinante o número real obtido pela expressão A11 vezes A22. Está vendo? Pega aqui, diagonal principal, multiplica os números, mantém o sinal do que der na multiplicação. Na diagonal secundária, A21 ou A12, a ordem dos fatores não altera o produto, A21 vezes A12 inverte o sinal do resultado. Então, para baixo aqui na diagonal principal, eu mantenho o sinal da multiplicação que der, e na secundária, na diagonal secundária, eu vou inverter o sinal, é o oposto do que der na multiplicação. Essa é a ideia, tá? O determinante de uma matriz é o elemento 1, 1 vezes o elemento 2, 2, não muda o sinal. Tá? Vale a regra da multiplicação. Se um é positivo e outro é negativo, vai dar menos e continua menos. Se os dois tiverem sinal igual, vai dar mais e continua mais. Agora, na diagonal secundária, o resultado que der na multiplicação você vai inverter. É o oposto do que der na diagonal secundária. Podemos usar também o seguinte esquema. A11 vezes A22 indica que se deve manter o sinal do produto na diagonal principal. E na diagonal secundária, o livro mostra para baixo. Eu costumo fazer o contrário aqui, para mostrar bem, destacar para os alunos que é sempre ao contrário o sinal. Depois eu vou mostrar uns exemplos aqui, né? Indica que eu inverto o sinal do produto. E é só isso. O resultado que der é o determinante. Então, ó, como é que ele faz? Vou calcular esse, 2 menos 3, 1 e 5. Tá? Então, eu costumo usar uma estratégia diferente da do livro, até é a mesma coisa, só que o livro multiplica num sentido, eu multiplico no outro, que é para o aluno perceber a diferença, né? Sempre da esquerda para a direita, eu uso a ideia sempre de colocar na ordem que a gente lê, que é da esquerda para a direita. Tá? Então, aqui, ó, a matriz que eu vou calcular o determinante é 2 menos 3, 1 e 5. Então, eu quero calcular o determinante, aí coloco uma barrinha assim, ó, de 2 menos 3, 1 e 5. Então, eu quero calcular esse determinante aqui, tá? Aí, como que eu vou fazer? Ó? Na diagonal principal, nessa daqui, ó, de cima para baixo, eu vou multiplicar e vou manter o sinal. 2 vezes 5 dá 10, continua sendo 10. Coloco 10 aqui. Né? Escreve assim, ó. Determinante de A é igual. 2 vezes 5, 10. Não muda o sinal, continua sendo 10. E na diagonal secundária, que é de baixo para cima aqui, ó, tá? Sempre fazendo. Eu inverto o sinal do que der. Aqui é o oposto. Aqui é mais, eu mantenho o sinal. Aqui é o oposto. 1 vezes menos 3 dá menos 3. O oposto do menos 3, mais 3. Esse determinante vai dar 13. E acabou. É só isso, Pro? Sim, é só isso. Não tem mais nada para fazer quando eu calculo o determinante de uma matriz 2 por 2. Extremamente simples. Tá vendo? O determinante é 13. Tá? Aí, isso é só, determinante é só isso, gente. Não tem nada que ficar inventando. Agora, o que pode acontecer é isso. Ó, resolva a equação. Ele pegou esse determinante e já igualou a zero. Antes disso, deixa eu dar mais alguns exemplos aqui de determinante, né?
Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho um determinante assim, ó. Menos 8, 6, menos 2, menos 1. Vamos supor que está assim, tá? Vamos calcular mais um aqui. Aqui dá para fazer um monte de exemplos, só para vocês verem. 5, menos 1, 2, 3. Olha o que vai acontecer nesse aqui, ó. Menos 8 vezes menos 1. Menos vezes menos dá mais. Como eu estou fazendo para baixo, ele continua mais. Continua o sinal que der. Como deu mais 8, vai continuar sendo 8. Mais 8 mesmo. Na diagonal secundária, eu vou inverter o sinal do que der. Menos 2 vezes 6 dá menos 12. Mas eu tenho que inverter, vai virar mais 12. O determinante dá 20. Ok? Olha nesse, ó. 5 vezes menos 1 dá menos 5. Como eu estou para baixo, eu vou manter o sinal, não vou inverter, vai continuar menos 5. Na diagonal secundária, o resultado que der eu vou inverter. 3 vezes 2 dá 6. Como eu inverto, fica menos 6. Menos 5 com menos 6, menos 11. Aí eu junto. Muito simples, né? Ó. Vou colocar um que todo mundo é positivo para vocês verem. 4, 5, 2 e 3. Ó, 4 vezes 3, 12. Continua 12. 2 vezes 5, 10. Só que eu inverto o sinal, fica menos 10. 12 menos 10 é igual a 2. Então, para baixo, né? Da esquerda para a direita, a gente chama de diagonal principal. Na diagonal principal, eu mantenho o resultado do produto. Na diagonal secundária, eu inverto o sinal do produto. Só isso, tá? Não tem muito segredo. No exemplo 2, ele fez tipo uma equaçãozinha. Ele já igualou o determinante a zero, tá vendo? Ele falou que já deu zero. Então, você tem 2x, 2 elevado a x, 4 elevado a x, 8 e 1/16. Né? Tá assim, ó. 2 elevado a x, 4 elevado a x, 8 e 1/16. Só que ele já igualou isso a zero, tá vendo? Tá que ele já falou que isso aqui vai dar zero. Ah, ele igualou a zero, é sempre a zero? Não, ele iguala o número que ele quiser aqui. Nesse aqui ele igualou a zero. Ele criou uma equação calculando o determinante, tá vendo? Resolva a equação. Como que eu vou fazer? Na diagonal principal, eu mantenho o sinal. 2x, 2 elevado a x, vezes 1/16. Na diagonal secundária, eu inverto o sinal. Menos 4 elevado a x, vezes 8. É igual a zero. Ok? Isso aqui virou uma equação exponencial. Né? Lembra, eu tenho que igualar as bases para resolver isso aqui. Vou igualar essas bases. 1/16 é 2 elevado a menos 4, lembra? 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Se 2 à quarta é 16, 2 a menos 4 é 1/16. Então, lembra, tem que igualar as bases. Então, eu vou trocar, vai ficar assim, ó, 2 elevado a x, vezes 2 elevado... Lembrando que isso é um exemplo que ele colocou de equação exponencial. Ele que quis fazer isso, pelo amor de Deus, gente, tá? Então, 1/16 eu troquei por 2 a menos 4. Menos
O 4 é 2 ao quadrado. 2 elevado a 2x. E o 8, 2 à terceira. Igual a 0. Tá? No primeiro termo aqui, ó, isso aqui é o primeiro termo, isso aqui é outro termo. Eu vou ter que manter a base, somar os expoentes. 2 elevado a x menos 4, menos 2 elevado a 2x mais 3 é igual a 0. Tá? Lembra que nas equações exponenciais é coisa que a gente já fez, só que ficou lá para trás. Esse menos 2 elevado a 2x mais 3 eu vou passar para cá como mais. Vai ficar 2 elevado a x menos 4 é igual a 2 elevado, o menos 2 veio para cá como mais 2. Só estava o zero some, né? 2x, o zero é neutro, mais 3. Igualei as bases, cancelo as bases, resolvo a equação que ficou no expoente. X menos 4 igual 2x mais 3. Lembrando, gente, que, nossa, que difícil, professor. Não. Multiplicar o determinante é muito fácil. Isso aqui termina a multiplicação do determinante. É que ele quis colocar um exemplo difícil de equação exponencial, coisa que a gente viu lá para trás, que tem que igualar as bases para depois cortar, tem propriedade das potências, tem um monte de coisa. Mas a multiplicação do determinante é só para baixo mantém o sinal, para cima inverte. É que ele quis dar um exemplo um pouco mais elaborado. Vou passar o x para cá, tá? Vai ficar x menos 2x igual 3, o menos 4 vai para cá como mais 4. Vai dar menos x igual a 7, então x igual a menos 7. X igual a menos 7. Ele colocou um exemplo de equação exponencial. Tá? X igual a menos 7. Vamos dar uma olhadinha lá no livro. Tá lá, né? Solução é o menos 7. Mas o determinante, gente, é só multiplicar. É que ele quis colocar um exemplo um pouco mais elaborado sobre equação e caiu numa equação exponencial. Podia ser uma equação de primeiro grau, uma equação de segundo grau. Ele quis colocar uma equação exponencial no exemplo. E depois disso tem alguns exercícios, tá? Alguns exercícios aqui na página 390, extremamente simples. É só multiplicação, né, de cálculo de determinante. Vocês vão ver que é muito fácil aqui, ó. 4 vezes menos 1, menos 4. 6 vezes menos 3, menos 18, só que eu inverto fica mais 18. Vai ficar menos 4 mais 18. Eu tenho 18, tira 4, dá 14. Dá para fazer tudo de cabeça. 6 vezes 3, 18. 2 vezes menos 4, menos 8. Só que eu tenho que inverter para cima e ficar mais 8. 18 mais 8, 26. Tá? Então, ó, muito simples mesmo, gente, tá? Raiz de 2 vezes raiz de 2, nossa, vai dar quanto? Vai dar 2. E vai dar negativo, então vai ficar menos 2. Menos 3 vezes 4 dá menos 12, mas eu inverto, fica mais 12. 12 menos 2 dá 10, dá para fazer tudo de cabeça. E aqui são as equaçõezinhas, aqui não tem nenhuma exponencial. Aqui é tudo equação de primeiro grau. 7x menos 5 vezes x, menos 5 vezes 2 faz a distributiva, lembrando que é menos aqui, né? Então vai ficar menos 5x, menos 10, igual a zero, porque já está tudo igualado a zero. O último ele igualou a 6, cuidado, tá? Nesse exercício aqui, ele vai calcular esse determinante e igualar ao outro determinante. Aqui, x vezes x vai dar uma equaçãozinha de segundo grau. Mas dá para fazer tirando de letra. Tá bom, gente? Então, tentem fazer os exercícios da página 390, logo depois aí do vídeo. Qualquer dúvida, eu vou estar de plantão no Meet.
para ajudá-los aí na necessidade de alguma dúvida. Então, a aula de hoje é essa, sobre determinante 2 por 2, e por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima aula.